Fala, torcedor do Fogão, ligado aqui no Portal Glorioso, mais um vídeo do canal para a gente falar de Botafogo, de futebol e regatas. E hoje vamos falar de três assuntos importantíssimos. Primeiro deles, obviamente, o jogo de daqui a pouco, Botafogo e Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Os times se enfrentam às 8 horas no horário de Brasília, nessa segunda-feira. E vamos falar um pouquinho das escalações e do que esperar desses próximos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Beleza? Outra notícia importante também é a volta, a chegada aí do Tiquinho Soares, né, voltando para o Botafogo, voltando para a equipe, como a torcida vai receber essa notícia, né, como a torcida vai abraçá-lo, será que vai abraçá-lo nessa volta ou será que vai haver uma cobrança exacerbada em cima dele? Vamos falar também sobre isso. Outra coisa também é a busca por reforços que continua no Botafogo internamente, tá? O Botafogo busca duas posições importantíssimas para continuidade desse Campeonato Brasileiro, então vamos comentar também sobre isso. Beleza? Antes de mais nada, não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo e nenhuma notícia aqui do Portal Glorioso. Também não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, o link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Bom, vamos começar falando do jogo de daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. O Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, rodada 28, não, 24, perdão, do Campeonato Brasileiro. Tá? Os dois times em situações um pouco diferentes na tabela. O Atlético Paranaense vem de um momento muito bom. Eles não perdem desde maio, tá? É muito tempo. Então, o Botafogo vai enfrentar uma tarefa muito difícil. É um time muito organizado, tá? Do Atlético Paranaense, comandado pelo Odair Hellmann, tá? E tem uma missão muito difícil, né? De tentar se reerguer nesse ano de 2026, que tem sido muito cruel com o Botafogo e com a torcida botafoguense, beleza? Bom, vamos falar de escalação. O Botafogo vem a campo com algumas alterações, tá? A primeira delas, que a gente já sabia desde o confronto contra o Vitória, é que o Arthur Cabral, ele que foi expulso após o apito final do jogo contra o Vitória na rodada passada, não vai jogar a partida de hoje contra o Atlético Paranaense, está suspenso, e quem deve ocupar essa posição é o Kadir, beleza? O Kadir vai jogar hoje na posição do Arthur Cabral, ocupando ali a vaga deixada pelo atacante, beleza? Bom, outra mudança também muito importante em relação ao jogo contra o Vitória é o goleiro Arlisson, tá? Ele que no jogo do meio de semana contra o Cienciano na Copa Sul-Americana tomou um chute, né, uma solada na cara, no queixo, e teve que tomar 15 pontos, né, na cara e não vai conseguir jogar essa partida agora contra o Atlético Paranaense, só deve estar disponível na próxima. E quem deve jogar é o goleiro que acabou estreando, né, no meio de semana contra o próprio Cienciano, é o Gabriel Batista, beleza? Ele que deve jogar ocupando essa vaga do Arlisson, beleza? Outro desfalque também importante que foi divulgado agora há pouco na lista de relacionados é o Danilo, tá? Meio de campo, ele que teve algumas dores musculares e não vai começar o jogo, na verdade nem foi relacionado, né, para o jogo de mais tarde. E quem deve ocupar essa vaga, inevitavelmente, deve ser o Edenilson, tá? O volante, meio-campista, que deve ocupar essa vaga do Danilo, beleza? Uma perda importantíssima de última hora, tá? Que a gente teve essa informação, tá? Com a lista de relacionados. E o Botafogo deve ir a campo, então, com esses desfalques e com essas entradas, vai vir com Gabriel Batista, Ferrarese, Justino, Alex Telles, Vitinho, Huguinho, Medina, Edenilson, Motoro, Danilo Pereira e Kadir, beleza? Essa deve ser a escalação que vai jogar daqui a pouco contra o Atlético Paranaense. Essas mudanças vão ser substanciais para o Botafogo contra o Atlético Paranaense? Na minha opinião, a que mais deve alterar no sistema do Botafogo é a saída do Danilo, tá? E que a gente pode perder muito nesse meio campo. Tudo bem que o Edenilson é um bom jogador, tá? Não acho que a gente vai perder tanto assim quanto se fosse outro jogador, mas ainda assim a gente perde muito, porque o Danilo, apesar dos pesares, não está jogando bem, né, vem sendo muito cobrado, ainda assim é um jogador de muita qualidade técnica no meio campo, que pode sim dar essa cadência necessária que o Botafogo precisa para dominar as partidas. Então, seria muito necessário que a gente tivesse o Danilo nessa partida, mas infelizmente a gente não vai conseguir contar com ele. Portanto, quem vai entrar no lugar dele é o Edenilson, e tomara que ele faça um bom papel, né, cumprindo essa ausência do Danilo. Beleza? Falando do Alisson, acho que não tem muitas mudanças. O Gabriel Batista também teve pouca amostragem para a gente não sabe ainda se é realmente um goleiro que a gente pode confiar, né? Mas pelo que ele mostrou, pareceu um goleiro seguro, tá? Até então. Vamos ver como é que vai ser. Esperamos que faça uma boa partida também. E a outra mudança é, obviamente, o Kadir, né? Que vai jogar ali. O Kadir que a gente já conhece há mais tempo, obviamente. E que também não está naquela fase boa, né?
do Arthur Cabral, nem o Cadinho, enfim. Os dois compartilham de um mesmo problema, que é a ausência de gols, né? E para um centroavante isso é péssimo, obviamente. Então, vamos ver como é que vai ser. Esperamos que ele hoje esteja com o pé na forma, né? Que esteja com o pé calibrado. Beleza? Bom, falando sobre isso, agora vamos falar, obviamente, sobre a continuidade do Campeonato Brasileiro, né? Depois dessa partida, o Botafogo enfrenta dois adversários fortíssimos, né? É bom falar que o Botafogo vai ter uma sequência aí importantíssima para o decorrer do campeonato. Esse jogo em si é muito importante para a decorrência do campeonato, porque pode ser um jogo que defina o rumo do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Porque se a gente vencer hoje, se a gente conseguir um bom resultado, pode sim alterar o rumo do Botafogo no resto do campeonato e no ano, tá? Que vem sendo um ano muito cruel, como eu falei já no início do vídeo, vem sendo um ano muito difícil pra gente, torcedor do Botafogo, né? Eliminações vexatórias, né? Tanto para a Chapecoense na Copa do Brasil, quanto para o Cienciano na Copa Sul-Americana, mas também um Campeonato Brasileiro de muitas oscilações, tá? A gente não consegue ter uma sequência de jogos bem jogados, jogos que a gente consiga vencer e convencer, principalmente, mas hoje é daqueles jogos que a gente precisa vencer, mesmo não convencendo, vencer de qualquer jeito, tá? Importante demais que a gente consiga um bom resultado, principalmente os 3 pontos, que é muito importante, não só por ser contra o Atlético Paranaense, é bom lembrar que a última vitória do Botafogo contra a equipe do Paraná no estádio Newton Santos foi em 2023, naquele jogo de volta da Copa do Brasil, né, que a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis, mas a gente ganha aquela partida. Então, é muito bom a gente ganhar essa partida para, né, ter um novo capítulo, né, contra esse time que tem sido uma pedra no sapato do Botafogo, né, mas também porque, tirando aí rivalidade, tirando o contexto do adversário, o Botafogo precisa muito dessa vitória para a continuidade do Campeonato Brasileiro, principalmente pela sequência de jogos que a gente vai ter aí nos próximos 2, 3 jogos. Tá? A gente vai enfrentar o Flamengo e depois o Palmeiras, ou seja, adversários dificílimos, né? Os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um clássico, a gente precisa sim tentar fazer um bom resultado, obviamente contra todos, mas a gente sabe que é difícil, que tem um elenco melhor, tem um time mais bem treinado, né? E o mesmo vale para o Palmeiras, obviamente, que é o líder do campeonato. Então, vai ser muito difícil a gente consiga pontuar nesses dois jogos, então é importante demais que a gente consiga pontuar nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que dos 3 é o mais viável, tá? Óbvio que a gente pode fazer 6, 9 pontos, pode, tudo pode acontecer, o futebol é incrível, e tomara que isso aconteça, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que futebol é muito difícil, né? E infelizmente, no momento que a gente está vivendo, o mais pensável, o mais viável é que a gente faça no máximo ali 3 pontos, né? No mínimo. Que a gente consiga esses 3 pontos contra o Atlético Paranaense. Mas tomara que a gente consiga mais, obviamente. Beleza? Bom, agora falando sobre um outro assunto, o Botafogo continua com a busca por reforços, tá? Nessa janela de transferências, tá? O Botafogo segue com aquela sina de ter as mesmas posições carentes, né? Continua pela busca com as mesmas posições, passa a janela, entra a janela e a gente continua com as mesmas posições em pauta, né? No scout, enfim, a gente vai buscar jogadores no mercado. E são elas um zagueiro e um ponta. Sempre sim, passa a janela, entra a janela, enfim. E a gente segue buscando um zagueiro, um ponta, né? E seguem sendo duas posições muito difíceis de a gente encontrar jogadores aí que consigam realmente tomar conta da posição, né? O último que teve aí que a gente conseguiu realmente ter uma continuidade, por exemplo, na zaga foi o Barbosa, que hoje está no Palmeiras e, enfim, a gente não conseguiu que ele ficasse aqui no Botafogo. E o Baixo também, nem se fala, né? Não conseguiu ter uma continuidade depois das suas lesões, enfim. E depois disso, a gente teve ali a chegada do Ferrarese, que está sendo um zagueiraço, né? Tá ajudando demais no setor defensivo. E tem o Justino, que é um moleque da base, que também está jogando muita bola, tá? Não tem o que falar do Justino, tá jogando muito bem. Agora, a gente só tem esses dois, tá? O Lucas Monzon, que chegou nessa janela ainda não se mostrou no Botafogo, né? Não se mostrou com a camisa do Botafogo. Enfim, o zagueiro me fugiu a memória agora. O Caio Pantaleão, por exemplo, está machucado, então não tem data de retorno ainda. A gente tem o Ítalo, né, por exemplo, que ainda também não se firmou, que também não está jogando bem nos jogos que entrou. Enfim, segue sendo uma posição que a gente precisa de um cara para chegar, vestir a camisa e assumir a titularidade, ou pelo menos disputar a posição com o Ferrarese, com o Justino, para que haja essa concorrência interna que é muito importante para o Botafogo, beleza?
E na ponta a mesma coisa, acho que até na ponta um pouco mais difícil da gente falar, porque o Botafogo vendeu o único ponta que a gente tinha que tinha uma certa continuidade, que era o Matheus Martins. Ele tinha seus problemas? Tinha, obviamente, tá? Tinha seus defeitos, enfim. Mas também tinha suas qualidades, na minha opinião. Acho que poderia ser sim um cara importante para a sequência do campeonato, enfim, para uma composição de elenco, tá? Não para ser titular, mas para a composição de elenco, assim como ele foi em 2024, por exemplo. Acho que foi uma peça importante para o Botafogo durante muito tempo ali, vindo do segundo tempo, entrando nas partidas, e foi muito importante, sim, para a gente conquistar o título do Brasileiro, o título da Libertadores, tá? Acho eu que seria, sim, um jogador importante para a gente manter no time, né? Mas o Botafogo acabou vendendo. Não acho que foi uma má venda, tá? Eu acho, sim, que o Botafogo poderia, sim, ficar com ele, mas também não acho que foi um mau negócio, que foi um absurdo ter vendido ele. Não, não acho, tá? Acho que sim, foi uma boa venda, né? Foi 7 milhões mais 1 milhão de euros de bônus, né? Então 8 milhões aí praticamente de euros que o Botafogo conseguiu vender o Matheus Martins, né? E também vendeu o Santi Rodrigues, ele que já é mais uma função ali de meio campo, mas também atuava pela ponta quando necessário. Né? Então o Botafogo vendeu 2 jogadores que atuavam pela ponta, ou seja, o Botafogo precisa repor esses jogadores, tá? Por mais que, aliás, esses 2 jogadores que eu acabei de citar, o Matheus Martins e o Santi Rodrigues, ainda não foram como é que posso dizer? Não foram anunciados oficialmente em seus novos clubes, né? E foram relacionados para essa partida de hoje contra o Atlético Paranaense. Até me surpreendeu, tá? Esses jogadores serem relacionados. Pode ser que eles entrem, pode ser que joguem essa partida, como titulares não, mas vamos ver como é que vai ser, beleza? Bom, então o Botafogo segue no mercado em busca de um ponta e de um zagueiro também, que é muito importante para o Botafogo para essa sequência de temporada. Acho sim que é muito importante o Botafogo consiga trazer bons jogadores para assumir a titularidade, assumir a posição, tá? Não jogadores para compor elenco, porque o Botafogo já está cheio de jogadores assim. O Botafogo precisa de jogadores titulares, jogadores que vão assumir a responsabilidade e vão vestir a camisa e jogar bem com a camisa do Botafogo, beleza? Bom, para fechar esse vídeo, vamos falar de Tiquinho Soares, né? Não podia deixar passar esse assunto importantíssimo dessa semana do Botafogo, né? Depois do jogo do Cienciano vencendo a principal notícia da pauta do Botafogo. E o Tiquinho Soares está voltando, já desembarcou no Rio de Janeiro hoje, fez exames e qualquer momento pode ser anunciado. Acho que vai ser anunciado só amanhã, tá? Mas já chegou no Rio de Janeiro, já fez os exames, só falta realmente ser anunciado pelo Botafogo de Futebol e Regatas. E aí fica a grande questão. Muitos torcedores, e aí eu não vou dar razão, tirar a razão de ninguém, todos têm motivos e plausíveis, tá? Para tanto gostar como não gostar dessa volta do Tiquinho Soares. A minha opinião, tá? Como torcedor botafoguense, acho sim uma boa contratação. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, que vai vir com o menor salário do elenco, tá? O menor salário do elenco, já foi divulgada essa informação, tá? A gente já trouxe essa informação também lá no Portal Glorioso no Instagram. Se você não segue a gente, tá aqui na descrição do vídeo. Vai vir com o menor salário do elenco, tá? Ou seja, o que poderia ser um empecilho, na minha opinião, para que eu não gostasse dessa contratação era o salário, porque ele tinha um salário sim alto, tá? No Santos, no próprio Botafogo, depois da renovação dele em 2023, ele aumentou seu salário, tinha um salário alto, mas agora ele vai voltar com um salário baixíssimo. E, na minha opinião, é para encerrar a carreira, tá? Ele vai encerrar a carreira aqui, ou seja, na minha opinião, é uma contratação mais do que simbólica, né? Então não vai ser uma contratação do que o cara vai chegar e resolver os problemas. Olha, gente, o Tiquinho tá vindo para resolver os problemas do ataque do Botafogo. Não é, né? Não é essa a visão que o Botafogo tem contratando o Tiquinho Soares. É mais uma contratação para, sim, compor elenco, tá? Não é só para ficar no banco ali, não. Ele vai servir para compor elenco, tá? Mas não é uma contratação que chega para ser titular, para assumir a titularidade, para, enfim, resolver os problemas do Botafogo com camisas 9. Né? Não é essa contratação, não é esse nome que vai ser o Tiquinho Soares, beleza? Mas sim, é um jogador que pode sim compor o elenco, na minha opinião. Acho que pode ser um jogador que pode ser útil, tá, pro Botafogo nesse resto de Campeonato Brasileiro. Né? É bom lembrar que o contrato dele, que ele vai assinar com o Botafogo, é só até o final desse campeonato, ou seja, só até o final do ano. Então, ainda assim, com um salário baixíssimo, baixíssimo, menor salário do elenco. E vai ser só para, na minha opinião, encerrar a carreira dele no clube que
o fez ser honrado, né, como um dos grandes jogadores da história do Botafogo, por que não, tá? Na minha opinião, não acho que seja assim um ídolo, tá? Não acho que seja um ídolo pelo Botafogo, mas é sim um jogador que tem um carinho enorme pela torcida. A gente sabe que ele junto com aquele time de 2023 no início do ano, foi o time que voltou, que trouxe de volta o sentimento de orgulho do botafoguense, que a gente não sentia há tantos anos. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa mais nova, nunca tinha sentido isso na minha vida praticamente, né? Só via tragédia no Botafogo. E aí o Tiquinho Soares, principalmente, um dos principais protagonistas daquele time de 2023, voltou a fazer o torcedor botafoguense sorrir. A gente é muito grato a isso por ele. Teve, obviamente, um momento muito ruim ali no final do ano, que muita coisa envolvida, mas a gente veio a redenção dele e de tantos outros jogadores em 2024 também, que trouxe o nosso título da Libertadores e do Brasileirão. E é muito bom pontuar que ele foi sim muito importante para esses dois títulos, tá? A gente acha que foi só o Igor Jesus, isso aqui, mas o Igor Jesus só chega no metade do ano. Tá? O Tiquinho teve um papel importantíssimo nos dois títulos, tanto a Libertadores quanto o Brasileirão também para o Botafogo. Então, a gente tem um sentimento de gratidão enorme pelo Tiquinho Soares. Acho que vai ser, sim, uma boa contratação. Além de achar que essa contratação é muito mais simbólica do que pontual, né? Como um centroavante que vai resolver os problemas do Botafogo. Não, mas também acho que pode ser sim útil, tá? E pode ser que seja importante numa vinda de banco, né, no segundo tempo, né, entrada ali, principalmente que a gente está com muitos problemas no ataque, então pode ser um fator novo aí que possa fazer a diferença aí. Nada do que também uma mudança de ambiente não faz a diferença, né? A gente sabe que isso muda muito no futebol. Beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Daqui a pouquinho eu tô indo pro Newton Santos para assistir Botafogo e Atlético Paranaense lá no Newton Santos. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu!